trouxe um texto e um personagem que eu confesso que, de certa forma, tirou minha paz a semana inteira, tá? Eu fiquei pensando em Nicodemos a semana inteira. O texto que nós vamos usar hoje está exatamente antes do texto que Tássio usou semana passada. Inclusive, acho que esse texto tem muito a ver com Nicodemos, com o que ia acontecer depois. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 2, lá no versículo 23. Eu já vou te dar uma informação aqui. Somente para esse texto, essa noite, eu estou usando uma versão da Bíblia diferente do que eu costumo usar. Eu sempre uso a NVI. Hoje eu vou estar usando a Bíblia, a mensagem, ok, de Eugene Peterson. É Bíblia também, amém, irmãos? É Bíblia, é o livro de Deus. É porque é uma linguagem mais contemporânea. E eu encontrei nessa tradução aqui, de uma maneira mais direta, aquilo que Jesus queria dizer com esses versículos que nós vamos usar aqui hoje, amém? Nós vamos usar outros textos também, mas esse texto de João capítulo 2, a partir do versículo 23, esse texto nós vamos ler nessa tradução. Se você está com o seu celular aí, geralmente você tem a opção de escolher a versão que você quer. Você pode colocar aí a versão, a mensagem aí, você vai encontrar, você vai ter aí, vai acompanhar junto comigo. Não sei se vai aparecer no telão. Estávamos com um problema na internet. Vai aparecer no telão? É, pai? Ok. Quem está servindo hoje lá em cima é meu filho, Antônio. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso? Amém, igreja? Glória a Deus. Quando chegar em casa, ele vai reclamar comigo porque eu fiz isso, viu, irmãos? Ele é adolescente, nós pais de adolescente passamos por isso. A gente não pode fazer nada. A gente não pode falar nada porque a gente não sabe de nada. Amém? Então vamos. João capítulo 2, versículo 23. Vamos ler apenas até o 25. Acompanhe aí na sua Bíblia. A sua tradução também vai dizer a mesma coisa que eu vou dizer aqui. O Eugene Peterson só foi mais direto ao traduzir, mas ele diz assim: durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Ele os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. Igreja, esse texto, ele, não se engane, ele está falando de mim, e também está falando de você, amém? Esse texto está falando, foi naquele trecho que nós usamos há 2 domingos atrás, que Jesus entra no templo, vira as mesas, fica aborrecidíssimo com o que ele estava vendo ali, toda aquela história que nós explicamos que estava acontecendo ali. E ali, mais uma vez, Jesus, ele executou alguns sinais, ou milagres, como você quiser chamar. A Bíblia fala muito em sinais. E vocês sabem, os milagres e os sinais não eram para que as pessoas crescem no milagre. Os sinais eram para que as pessoas crescem em Jesus. Amém? Só que vocês sabem também que as pessoas adoram milagres. Ainda hoje. Quem não gosta de milagre aqui? As pessoas, elas vão atrás do milagre. As pessoas, elas vão atrás da bênção. Embora a Bíblia diz que a bênção correria atrás de nós, a gente não aguenta esperar. E nós corremos atrás da bênção. Mas o que está acontecendo aqui, eu vou ler o texto de novo, amém? Acompanha. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, lembra, Jesus estava em Jerusalém para a festa das cabanas. Foi lá que ele entrou no templo e virou as mesas. Então ele estava ali na festa. Então, durante o tempo que ele permanece ali, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava. E percebendo que estes sinais, estes milagres, eles apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus, preste atenção, Jesus não confiava neles. Está falando das pessoas que entregaram a vida a eles. Jesus não confiava neles. Ele os conhecia muito bem, por dentro e por fora. E sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. Ou seja, não precisava ir lá fazer fofoca para Jesus. Ó Jesus, a Alisson está fazendo isso não precisava. Ele já sabia. Ele conhecia.
Ele te conhece. Amém? Você pode fechar os seus olhos, inclinar as suas cabeças e orar junto comigo. Amém? Amado Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. E nós sabemos que Jesus, nessa ocasião, é muito provável que ele nem estivesse no melhor do seu humor. Porque o que havia acontecido antes foi uma situação muito desagradável. Nós queremos agradecer porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra num ambiente como esse aqui, essa noite. Nós estamos num ambiente climatizado, confortável, agradável, e nem toda a igreja tem a oportunidade de ouvir a Tua palavra num ambiente como esse. Nós sabemos que isso para o Senhor não faz diferença nenhuma, mas se estamos aqui nessa condição foi porque o Senhor permitiu. Por isso nós agradecemos a Ti. Com muita humildade nós Te pedimos essa noite, Pai. Quebra toda resistência de mente. Quebra, Jesus, toda fortaleza de mente que existir essa noite. E não permita que o inimigo de nossas almas, Satanás, roube a semente do Evangelho que será plantada. Pai, torna cada coração e cada mente aqui cativos somente a Ti. Senhor, que o mensageiro essa noite, mais uma vez, possa desaparecer, porque o mensageiro não tem importância nenhuma aqui essa noite. A única coisa que importa é a sua mensagem, é o Teu Espírito. Então que o Teu Espírito possa agir livremente em nosso meio. E a cada um derramar a porção necessária para sair deste lugar transformado e tocado pelo Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso humilde pedido a Ti essa noite, e nós fazemos essa oração em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Pois bem, esse texto ele parece estar meio desconexo, está meio solto. Como eu disse, ele é depois do episódio de Jesus. Eu vou fechar a Bíblia agora aqui, a mensagem, eu vou usar a NVI novamente, tá? Aqui vocês usam também, a grande maioria e conhecem. Mas esse texto ele parece estar meio desconexo, né? Pelo momento em que ele acontece. Mas ele não está. Ele está aqui propositalmente. Há algo revelado aqui que é muito profundo para nós e é muito importante que a gente entenda. Sabe, existe um pastor chamado Bill Hybels que ele diz que a igreja local é a esperança do mundo. Quem já ouviu essa frase? Muita gente aqui, amém? A igreja local é a esperança do mundo. Você concorda com isso? Se sim, diz amém. Amém. Eu também concordo com isso. Quem é a igreja? Como é que você concorda? Você acabou de concordar? Quem é a igreja? Amém. Nós somos a igreja. Logo, quem é a esperança do mundo? É forte isso, né? Nós falamos isso de uma maneira assim muito tranquila. Mas eu olho para vocês e me olho no espelho e vejo que então eu sou a esperança do mundo, se eu concordo com essa frase. Essa frase não é bíblica, foi um pastor que disse, mas ela é muito verdadeira. A igreja local é a esperança do mundo, nós somos a esperança do mundo. Esse texto que nós lemos fala de nós. Os sinais que Jesus realizava, como João disse em vários momentos do Evangelho, eram sinais para que as pessoas crescem que Ele era o Filho de Deus. Só que o que parece que estava acontecendo? As pessoas estavam acreditando nos sinais. As pessoas estavam empolgadas com os sinais. As pessoas, elas queriam ver a bênção, sabe? As pessoas ressuscitarem, as curas, enfim, tudo que Jesus realizava. Foram muitos e nós sabemos que nem todos estão registrados na Bíblia. Mas o que vinha chamando a atenção das pessoas eram os sinais. Porque quando Jesus disse que agora não ia ter milagre da multiplicação dos pães, agora o pão vivo que desceu do céu era Ele. Comam dele. Quando Ele disse isso, as pessoas viraram as costas e foram embora.
Se lembram disso? As pessoas queriam os sinais. Elas queriam os milagres. E esse texto diz para nós que Jesus, ele nos conhece. Olha o que diz o 24 e o 25. Mas Jesus não confiava neles. Ele os conhecia muito bem, por dentro e por fora. E sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. É como ele dissesse, olha, foi eu que fiz. Eu que construí, eu que constituí, foi eu que fiz, eu conheço, não precisa que ninguém me diga. Eu conheço o que tem no coração do homem. Eu sei. Deixa eu lançar uma pergunta que pode ser inquietante para você. Uma pergunta retórica, você não precisa responder, você já tem a resposta. Ela está aí em você. Mas saber que Jesus te conhece, por dentro, porque por fora, até eu te conheço um pouco. Amém? Por fora, vocês me conhecem. Uns mais, outros menos, mas vocês me conhecem. Mas Jesus, Ele nos conhece por dentro e por fora. Saber que Jesus te conhece por dentro, te assusta ou te anima? Saber que Jesus te conhece por dentro, te deixa animado com essa perspectiva ou lhe deixa preocupado com isso? Sabe, Ele sabe tudo o que você está pensando, fazendo, aquilo que você está pensando em fazer, aquilo que você falou, aquilo que você não falou, mas queria falar, enfim. Ele te conhece na sua essência. Amém? Ele sabe tudo o que se passa no seu coração e na sua mente. Ele realmente nos conhece. E isso te deixa animado ou preocupado? Lembra que ele virou as mesas, porque tinha um monte de santo vendendo adoração no templo. E lembra o que ele disse que o pai estava procurando? Que tipo de pessoa que ele está procurando? Adoradores verdadeiros. E ele diz que os verdadeiros adoram como? Em espírito e em verdade. Ou seja, a coisa é aqui dentro. O relacionamento acontece aqui dentro. E é aí dentro que ele te conhece. Eu não conheço você, mas ele conhece você. Por dentro. Seja o que for que você estiver pensando, planejando, ele sabe. Sejam quais forem as suas intenções, ele as conhece. Amém? Ele as conhece. Sendo boas ou ruins. E deixa eu te falar mais. Ele não vai impedir. Porque ele te deu o poder de decidir. Sim ou não? Sim. Nós podemos fazer escolhas e nós podemos decidir. Amém? Então ele nos conhece nessa perspectiva. Nicodemos, ele desejava aprender mais sobre Jesus, porque ele vinha ouvindo muito falar de Jesus. Ele sai da conversa aprendendo mais sobre si mesmo. E sai meio confuso, porque Nicodemos percebe que ele nem se conhecia direito. É por isso que eu fiquei a semana inteira refletindo sobre esse texto. Depois de conversar com Jesus, ele cara, eu não conheço nem a mim mesmo. Nem eu sei do que eu sou capaz. E a expectativa dele era outra. Depois Jesus vai para a mulher samaritana, mas o texto diz que Jesus não precisava que ninguém desse testemunho de ninguém para ele, dizendo como é. Olha, fala para mim como é que é fulano, para eu saber como lidar com ele. Não precisa. Ele conhecia a natureza humana. E a natureza humana, a nossa natureza, você sabe, é muito profunda. Existem muitas nuances, sabe, muitas nuances. É quase que incompreensível, só mesmo Deus. Quando você vai fazer uma psicanálise, né, você vai tentar entender as suas raízes na profundidade para entender o que você é, por que você age assim, por que você reage assim. Inclusive, recomendo, é muito bom fazer psicanálise, análise, amém? É coisa de crente também. Mas é algo muito profundo. Muito profundo. Há poucas semanas a gente estava discutindo uma série de mensagens de quem é esse. Hoje nós estamos falando de quem é você.
Quem sou eu? Há interesse nisso da parte de Jesus. Muito interesse, na verdade. Será que nós sabemos quem nós somos? Ou o que de fato somos capazes de fazer? Nós conseguimos enganar? O que você acha? O ser humano consegue? Sim ou não? Claro que sim. Conseguimos. Crente faz isso? Sim ou não? Claro que faz. Ou seja, fazemos. Não estou falando de aparência física, estou falando das nossas emoções mesmos. Será que nós sabemos controlar nossas emoções, nossos sentimentos, nossas reações, nossos desejos? Ou nós somos escravos dos nossos desejos e das nossas vontades? Qual é a proposta de Jesus quando ele diz, olha, eu conheço eles, eu não confio? Porque às vezes a gente tem a falsa impressão que, embora Jesus, Deus, tenha se encarnado e andado entre nós como homem, e aí então revelado toda a sua humanidade, andando entre nós, agindo e reagindo entre nós. Como ele foi um de nós, ele andou entre nós, às vezes nós somos levados a entender que nós, digamos assim, somos muito iguais a eles. Só que a gente precisa lembrar que a nossa humanidade, ela não chega nem perto da humanidade que Jesus viveu aqui na Terra. A gente não arranha nem a superfície da humanidade de Jesus. Você sabe, Jesus andou por aqui e não pecou. Ele não cometeu nenhum erro. A gente começa a errar na hora que acorda, sim ou não? Eu sei que tem pessoas que não erram, mas nós erramos. Você que tem a sua vida entregue a Jesus, você sabe, você erra todos os dias. Você erra muito mais do que você gostaria de errar. Ninguém erra gostando. Eu pelo menos não. Quisera eu conseguir enxergar todos os erros que eu cometo para sair reparando todos eles. Mas nem isso eu sou capaz de enxergar os erros que eu cometo. Aqueles que consigo a gente tenta reparar. Os que a gente não consegue, ai de nós se não for a misericórdia de Deus. Amém? Ai de nós se não for a misericórdia de Deus. A grande diferença da humanidade de Jesus encarnado para a nossa é que Jesus era o próprio Deus em carne. Era Deus encarnado como um homem. Então existe um abismo gigantesco. Embora ele foi um Deus palpável, como disse João. Embora as pessoas tocaram nele. Embora as pessoas sentaram à mesa com ele, partilharam um pão com ele, receberam o pão da mesa dele, receberam o cálice da mão dele. Embora tudo isso aconteceu, e é verdade, ainda assim, a nossa humanidade está anos-luz da humanidade que Jesus viveu aqui na terra. Amém? Abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Acho que vai aparecer no telão também, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5, a partir do 5 até o 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, não há parâmetro de comparação entre nós e Jesus. Nenhum parâmetro. Ali é o Espírito de Deus em carne, esse Espírito que habita em nós. Ele veio em forma de carne na pessoa de Jesus Cristo. A gente realmente está muito distante. Ali era o Espírito de Deus em nós. Aqui é a carne querendo se encher do Espírito de Deus. Amém? Eu imagino que você tem essa busca diária. E tem uma distância grande nisso, embora pareça parecido. O Espírito de Deus encarnado, e aqui é a carne querendo se encher desse Espírito. É uma luta e é uma briga constante, dia após dia. Mas qual o problema dessa carne? O problema dessa carne é que a gente precisa entender o que aconteceu lá em Gênesis 3. Quando Adão foi lá, ou quando Eva foi lá, e fez o que não deveria fazer. Se a gente não entender isso,
E acredito que quando Jesus fala isso, olha, eu não confio neles. Eu não confio neles. Em algumas traduções está, eu não me confio a eles. Certamente ele está apontando lá para Gênesis, que aponta para ele também, como você sabe, toda a Bíblia aponta para Cristo. Nós podemos comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Foi o que foi respondido para a serpente. É tipo assim, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Amém? Nem tudo nos convém. Você pode, mas nem tudo nos convém. E a serpente, né? Mas por que não? Qual o problema assim? Qual o problema? Ah, a gente vai morrer se a gente comer. Não vai. Sabe qual o problema? A serpente disse. É porque Deus, ele está muito acima. E você está muito abaixo dele. E se você comer esse fruto que ele falou que não pode, você vai ficar na mesma estatura dele. É isso que ele não quer. Dá para perceber que a ganância, ela já estava ali? Porque a gente pergunta às vezes, da onde vem o mal? Por que o mal existe? Você entende que na nossa natureza já habitava o mal? Quando a serpente lança a proposta e diz, não, o problema é que ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Na verdade, Adão e Eva só conheciam o bem. Porque em Deus só habita o bem. Eles não conheciam o mal. O que Deus queria impedir e evitar é justamente com que eles tivessem acesso ao mal. Porque Deus já sabia que nós não íamos saber lidar com o mal. Nós não íamos saber lidar com a ganância, nós não íamos saber lidar com a inveja, nós não íamos saber lidar com pornografia, nós não íamos saber lidar com adultério, nós não íamos saber lidar com assassinato, nós não íamos saber lidar com um monte de coisas que acontece hoje. E Deus já sabia disso. Olha, se vocês comerem, a coisa vai de mal a pior. O homem vai se degradar. E Deus não queria isso. Ele não queria isso. O mal, queridos, é justamente a ausência de Deus na vida da pessoa. É por isso que a salvação não é por obras, é pela fé em Cristo. O mal é a ausência de Deus no mundo, na pessoa. Qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer ambiente onde Deus não está presente é mal. Simplesmente pelo fato de não ter a presença do bem, que é Deus. A bondade não habita em nós, a bondade habita em Deus. Nós achamos que somos bons, mas nós não somos. Nunca fomos. Desde o Éden, já tinha alguma coisa ali, na natureza humana. Já tinha alguma coisa ali estranha. O mal é o que tenta subsistir fora do ambiente de Deus. Ele tenta sobreviver e prevalecer fora do ambiente de Deus. Porque todo bem habita em Deus. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Só há vida em Deus. Não há vida fora de Deus. O que o homem quis fazer? Eu vou viver fora. Eu vou tomar as minhas próprias decisões. Eu vou fazer aquilo que eu entendo ser certo. E aí o homem diz, eu quero comer desse fruto. E come. E quando ele faz isso, ele salta para fora do conhecimento de Deus. Ele passa a não ser mais integralmente, totalmente dependente de Deus. Ele salta para fora disso. Ele sai desse ambiente seguro. Para fora do ambiente aonde o bem domina, porque todo bem habita em Deus. E ele decide então sair deste lugar. Ele decide viver de maneira diferente. A gente pode até questionar, mas sendo assim, por que a árvore estava lá? Por que Deus então, ele colocou essa árvore lá? Se a árvore não estivesse lá, talvez a coisa estava indo bem até hoje. Talvez estaria dando certo até hoje. Então assim, quando a gente questiona isso, é meio que a gente está tipo assim, eu vou ensinar a Deus porque ele cometeu um deslize.
Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Por favor. Romanos 11, lá no 34, 3 versículos só. Diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ele sabe exatamente o que ele estava fazendo quando ele pôs a árvore lá. Não há erro nele. Não há sequer a menor chance de falha. O amor pressupõe liberdade. E o amor pressupõe o seu desejo livre de decidir amar alguém. E Deus deu essa opção para Adão fazer. Aqui na semente, por exemplo, vocês sabem muito bem, nós não pregamos a bênção aqui, no sentido de que se você vir para cá, você vai ser abençoado. Sabe por que a gente não prega isso? Porque você não vai. Não tem esse tipo de promessa. Se você vir para a igreja, você vai ser abençoado. Não tem. Deus nem aqui está. Quando você sair, você carrega a presença dele junto dentro de você aí, você leva embora. Aqui só fica o prédio. Daí o poder que uma reunião dessa tem. Imagine, já falei isso, né? Falamos sobre isso. Imagine a gente sozinho no nosso quarto orando a Deus. Deus está lá com você no quarto, está lá dentro. Imagine esse ambiente aqui, Deus dentro de cada um. Imagine a força que isso aqui tem. Imagine o impacto que isso deveria fazer no inferno, ou faz. E imagine o impacto que isso deveria fazer na nossa sociedade, na nossa comunidade. Se uma pessoa num quarto fechado faz diferença, imagine esse ambiente aqui. Nós temos mais de 200 pessoas aqui essa noite, todas com Deus onipotente, onipresente, habitando dentro de si. Isso é uma afronta para o inferno. Mas, se nós acharmos que a presença de Deus está aqui nesse ambiente, o inferno vai bater palma para a gente e vai fortificar isso. Porque o nosso problema não está aqui dentro, o nosso problema está lá fora, numa sociedade corrompida, destruída, sem Deus. Nós precisamos levar Deus para lá, aonde Ele não está. Faz sentido para você? Amém? Faz, não faz, pastor? É o que nós precisamos fazer. Esse é o lado prático de Deus, de Jesus. E saiba que Jesus foi 100% prático. Vou tomar uma aguinha, viu? Deus está com você em qualquer dia. Deus está com você em qualquer lugar. Na verdade, o melhor lugar para uma pessoa estar é onde Deus está. Então, aonde você estiver, Deus está. Então, toda vez que você se aproximar de uma pessoa que não tem Deus, essa pessoa vai estar no melhor lugar. Amém? Você entende isso? É por isso que Jesus falou que eu não pedia que tirasse a gente do mundo. Nós precisamos estar no mundo, inseridos no mundo, levando o amor de Deus. Só que a gente precisa entender isso, senão a gente não faz isso. A gente fica socado dentro da igreja. Isso é importante, é bom, é necessário, deveria nos fortalecer, renovar as nossas energias. Não a bênção, mas o fato de sabermos que Ele habita em nós. E com esse Deus, sim, nele, nós somos mais do que vencedores. Não porque somos capazes de vencer, porque nós não somos, mas é Ele. É Ele. E a vitória dEle, a vontade dEle, é que nenhum se perca. Então, se as pessoas estão se perdendo, nós estamos falhando. Amém? E isso não anima você, e nem eu. Porque eu queria sair daqui hoje achando que amanhã tudo vai dar certo. Mas eu nem sei se vai dar, meu irmão. Eu nem sei se as coisas lá no meu trabalho vão dar certo amanhã. Eu tenho tanto pepino para resolver amanhã que você não tem noção. Onde é que Deus entra aí? Me dando força, capacidade, sabedoria, um pouco de inteligência que acho ter, disposição, saúde, porque tem gente que não tem essas coisas. Amém?
A gente tem uma missão, nós estamos em missão. Deus, Ele sabe o que faz, sabe o que fez. Ele deu ao homem o direito até de escolher a vida sem Ele. Por favor, pastor Alisson, pegue o meu celular aqui. E tá aqui, Érica. Ah, tá aí, pronto. Imagine só, dá o seu também. Imagine o que Deus fez conosco. Vem aqui, pastor. Imagine. Vou virar para o pastor Alisson e vou dizer para ele: pastor, vira para a igreja lá e escolhe um dos dois. Pode escolher. Não, peraí, deixa eu melhorar. Escolhe. O que você quiser é teu. Esse aqui? Pronto, tá aí. Eu dei a ele o direito de escolher alguma coisa? Foi isso que Deus fez, é por isso que Ele colocou a árvore lá. Ele nos deu esse direito. E você pode escolher, nós podemos escolher. Até hoje essa escolha está disponível para mim e para vocês. E nós continuamos fazendo as nossas escolhas. Sabe, religiosas muitas vezes, né? Muitas vezes a gente é religioso para escolher, porque nós entendemos que eu tenho que cumprir ritos para que Deus não se desagrade de mim e me dá aquilo que eu realmente quero, que não é Deus, é aquilo que Ele pode me dar. Logo, quem é o meu Deus? É aquilo que eu estou desejando, porque quando eu tiver, aí eu estou feliz, completo e satisfeito. E aí nós usamos Deus como um instrumento para alcançar aquilo que a gente realmente quer. Deus nos conhece. É o que o texto diz. É por isso que eu não posso pregar outra coisa, porque Ele nos conhece. É por isso que a gente precisa sondar o nosso coração. A árvore estava ali para que a gente tivesse uma opção, e a opção foi exercida. Amém? O problema é que o homem escolheu a morte em vez da vida. E aí a morte entra na nossa vida, porque nós somos descendentes de Adão. Nós. Amém? Deus formou Adão do pó da terra lá, e nós somos descendentes de Adão. O mal entra, o pecado entra na raça humana através de Adão, e até hoje ele está por aqui. Até hoje ele está nos atrapalhando, digamos assim. A gente quis conhecer a vida fora de Deus, só que tem um problema. Fora de Deus é morte, não tem vida. Não existe vida fora de Deus. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. E nós fizemos outra escolha. Em outra passagem bíblica você vai ver que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida. Mas o homem escolheu andar fora. Antes do pecado, o homem só conhecia a Deus. Só o caminho reto. Só o caminho bom. E aí nós decidimos ampliar, digamos assim, as nossas opções, né? Ele decide experimentar a vida fora de Deus. E através desse experimento, digamos assim, o mal entra. Então isso é o mal, é a vida fora de Deus. Basta você sair deste ambiente. Não esse ambiente. Basta você sair de Deus. O mal passa a te acompanhar. Amém? Infelizmente é assim. É dessa maneira. Às vezes a gente acha que a vida é poder decidir e escolher fazer o que nós queremos fazer. Liberdade. O que nós queremos? Liberdade. Liberdade é você decidir aquilo que você quer fazer. Aquilo que o coração mandar. Faça aquilo que o seu coração mandar. Isso é liberdade. O que você deseja? Lute por aquilo que você deseja. Só que o nosso coração é enganoso. E o mal habita em nós. E se nós fizermos o que o nosso coração mandar, nós não estamos exercendo liberdade alguma. Nós estamos cedendo aos nossos desejos, vontades e caprichos. Liberdade é você conseguir decidir acima
dos seus desejos e vontades. Liberdade é você tomar uma decisão não impulsionado pelos seus desejos, por aquilo que você quer. É você realmente poder escolher o que é certo, o que é bom, apesar de você desejar outra coisa. Isso é liberdade. Liberdade é você escolher Deus. Liberdade é você conseguir, apesar do seu corpo querer outra coisa, os seus desejos mais profundos querer outra coisa, liberdade é você conseguir escolher servir a Deus. Isso é liberdade. Fora disso, não é liberdade, é escravidão. Você viver pautado e cedendo aos seus desejos, às suas emoções. Você agir e reagir de acordo com as suas emoções, isso é você ser escravo, isso não é liberdade. Imagine, você está no trânsito, o cara te fecha ou te xinga, qual é a sua vontade? É sair do carro, ir lá e dar uma porrada nele, não é? Liberdade é você saber que você pode fazer isso, mas você não vai fazer isso. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Sabe, liberdade é o mundo fazer uma série de apelos para você. É te oferecer um ganho fácil, é te oferecer um homem ou uma mulher fácil, e você ceder, isso é escravidão. Liberdade é você dizer não. Eu não sou amigo de ganhos desonestos. Eu não vou adulterar. Eu não vou trair. Isso é liberdade. Ceder é escravidão. É você viver escravo dos seus desejos. Só que a gente quer ser livre. Só que nós não sabemos e não entendemos o que é liberdade. Amém? Efésios capítulo 2. Se você puder, abra aí na sua Bíblia. Olha como é difícil lidar com isso. O apóstolo Paulo, ele tenta explicar isso para nós. Mas olha como é complicado. Paulo, um homem que você sabe, escreveu quase todo o Novo Testamento. Mas olha bem. Efésios 2, lá no versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões. Nós estávamos mortos. Amém? Nós estávamos mortos. Fora de Deus. Você pode estar vivo, respirando aí. Vivo que eu digo, você pode estar com a sua carne em pé aí, respirando. Mas você está morto no Espírito. É o que Paulo está dizendo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Era isso que nós merecíamos, a santa ira de Deus. Só que ela veio sobre Jesus, amém? Ela não veio sobre nós. Imagine que toda a ira de Deus atingiu Jesus lá na cruz. Foi isso que aconteceu. Quem deveria estar lá? Eu deveria estar lá. Você deveria estar lá. Mas Ele foi em nosso lugar, amém? Muito bem. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Em Cristo você tem vida, fora dele estamos mortos. E é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Eu não viro pecador porque eu cometo um pecado. Eu cometo pecados porque eu nasci pecador. É diferente. O pecado habita em nós, segundo a palavra de Deus. Nós nascemos com esse mal entranhado. Romanos 7,14, se puder, abra sua Bíblia aí. Vamos ver na palavra o que eu estou falando aqui. Não acredita em mim, não. Romanos 7,14. Não acredita mesmo em mim, não, porque eu posso falar algo enganoso aqui. Mas a Bíblia não vai te enganar, não.
Romanos 7,14. O pecado habita em nós nascemos com isso, infelizmente. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Olha o que Paulo está dizendo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha o que Paulo está dizendo. O que eu desejo eu não faço, eu faço o que eu odeio. Pois não faço o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Nós somos gente decaída. Só que veio um homem e consertou tudo. O pecado, ele entrou na raça humana através de um único homem. E nós fomos alcançados pela salvação também através de um único homem. Não há mérito nosso. É como Paulo diz, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ai de mim se não fosse a graça. Liberdade é você vencer o seu desejo e ser livre para tomar a sua decisão. E não ser escravo da sua carne, que geme pelo pecado. Isso não é um papo de crente ou espiritual, isso é Bíblia. Nós somos escravos das nossas reações. A gente não consegue decidir o que é bom. E aí vem um homem para comprar um povo que vivia fazendo as escolhas erradas. E ainda hoje, muitas vezes, nós escolhemos errado. Não é verdade? Sim ou não? Escolhemos. Mas Ele está lá, renovando as suas misericórdias todos os dias. Você pode errar hoje, amanhã Ele está lá. Novamente. Eu sei que numa noite como essa, em muitas igrejas, estão dizendo que Ele morreu por você, porque você tem valor, porque você é muito importante. Mas eu queria lhe dizer que a Bíblia que eu li hoje, diz que Jesus não confia na gente. Amém? Ele não confia na gente. Ele não se confia em nós. E mesmo nós não merecendo coisa alguma, na verdade, merecíamos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ainda assim, Ele decidiu se entregar no meu e no seu lugar. Amém? Você pode ficar de pé? Eu queria que essa noite você entendesse isso muito bem. Na nossa briga da carne com o Espírito está perdendo faz tempo. Se não fossem as misericórdias dele se renovando sobre a nossa vida todos os dias, nós já seríamos consumidos. Às vezes nós atribuímos a demônios decisões que nós tomamos, porque a Bíblia orienta. Só que mesmo assim, quem toma a decisão somos nós. Esses dias o irmão me perguntou: pastor, a mulher que Deus tem para mim casar, já está separada? Eu falei: não está mesmo, esquece, nunca esteve. Agora a Bíblia, ela te ensina como você procurar essa mulher.
E aí você vai encontrar, tem características, tem ensino aqui, de vida. E o marido está separado? Não, minha irmã, seu marido não está separado. O marido da Érica, ele estava no mundo, bebendo, se prostituindo, não estava matando, roubando não, mas estava na lama. Se for considerar isso, foi o que Deus separou para ela. Olha que presente. Não está separado. Ele te dotou de atributos e características que Ele mesmo tem, colocou em você, para que você tome as suas decisões. É assim que você vai demonstrar o seu amor por Ele, quando você decidir. O questionamento que você pode fazer essa noite, talvez nós não vamos encontrar a resposta, é: que amor é esse? Que amor é esse? Como entender um amor desse? É inexplicável. Talvez só quando nós estivermos habitando com Ele na glória, nós vamos conseguir entender isso. Porque Ele nos amou tanto, dessa maneira, um povo que não o quis, que o colocou na cruz. Há quem diga, e eu sou um desses, se Jesus estivesse aqui hoje, nós íamos colocar Ele na cruz de novo, porque o discurso dele não é atraente. Ele foi aquele que entrou e virou as mesas. Ele foi aquele que confrontou aquela mulher samaritana lá: olha, vai lá, chama teu marido. Eu não tenho. É isso, você não tem. Não tem porque está numa vida de pecado, está errado. Ele é aquele que nos confronta. E a gente acha que evangelho é aquilo que nos conforta. Nunca foi, nunca vai ser. Se você está ouvindo isso de alguém, saia desse lugar. Saia dessa condição. Porque evangelho, antes de ser uma boa notícia, é uma má notícia. Porque vai te confrontar. Se é a palavra de Deus, vai te colocar frente a frente com o seu pecado. E diante disso, você vai ter que tomar uma decisão. Ninguém passa pelo evangelho sem tomar decisão. Evangelho não é palestra de coaching, e nada contra. Palestra de coaching, tem muita palestra boa, que vai fazer você acreditar em você mesmo. Só não esqueça, Jesus não confia em você e não confia em mim. Ele confia nele. E isso nos basta. Amém? Nem eu e nem vocês precisamos de mais nada. Ele confia no Pai e isso é suficiente. Amém? Glória a Deus. Caminho abriu, tudo consumado está. Declare: o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, Deus. Eu sei, me
falar uma profecia sobre a sua vida. A cruz é a maior profecia que você pode receber hoje, amém? A cruz. Este homem Jesus, que não confia em nós, sobre quem pregamos aqui hoje, ele foi a uma cruz e ele morreu por mim e por você. Se nós acreditarmos nisso, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com o nosso coração, se você acreditar que este homem foi à cruz e lá ele morreu, mas hoje ele está vivo, amém? Você pode dar um brado de vitória, ele está vivo, amém? Ele está vivo. A morte não foi capaz de conter Jesus, ele venceu a morte. Talvez o maior inimigo dos homens foi vencido na cruz. Esta cruz está sobre você e sobre mim. Se você acreditar neste sacrifício e entender que o Evangelho, a palavra de Deus, não é sobre o que você pode ganhar e ter, é sobre o que você pode ser. É diferente. Não é sobre ter, é sobre ser, é sobre quem você é. E se você acreditar neste sacrifício, você pode refletir a imagem desse Cristo aqui na terra. É o que ele diz, nós somos embaixadores dele, você é representante dele aqui na terra. É isso que o embaixador faz, ele representa outra nação. E você não é dessa nação, você é do alto, amém? A sua nação não é daqui, ela não pertence aqui. Você é cidadão do céu. Só que ele lhe conferiu uma procuração, poderes para você representá-lo aqui na terra. Se você crer, se você acreditar, e uma vez crendo, você pode ser luz na vida daqueles que não creem. Você pode ser sal num mundo completamente sem tempero, amargo. Você pode ser a diferença, amém? Basta você crer neste sacrifício. Isso sim é uma boa notícia. Isso é a melhor notícia que você poderia receber hoje. Você pode fechar os seus olhos e curvar as suas cabeças. Em obediência, feche os olhos, curve as suas cabeças. Eu não sei se aqui hoje nós temos alguém que não acessou, que não creu até então neste sacrifício, ou que não vive de tal maneira que demonstra a crença neste sacrifício, mas ainda hoje você pode tomar essa decisão. Eu não vou te chamar aqui à frente. Eu não vou te chamar aqui à frente. Eu não quero que você saia do seu lugar. Eu te convido apenas a confessar Jesus essa noite e receber Ele sobre a sua vida como único e suficiente Salvador. Se esse é o seu desejo, se você entendeu a mensagem do Evangelho pregada aqui hoje, e se você tem o desejo de entregar a sua vida a esse Cristo que foi pregado, eu peço apenas que você aí mesmo no seu lugar levante a sua mão como sinal de fé, e com o seu coração você confesse isso e diga: Senhor, eu estou essa noite entregando a minha vida a Ti, amém? Glória a Deus. Repita essa oração comigo em nome de Jesus, igreja. Senhor, essa noite eu estou entregando a minha vida a Ti. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu.
você quiser, você pode dar o melhor aplauso que você quiser para Jesus agora. Amém. Pode sentar um minutinho só, pode sentar. Eu não me lembro de ter dado boa noite a você que é dessa casa quando o culto começou. Então vou fazer isso agora. Muito boa noite para você. Amém? Espero que o culto tenha sido incrível para você, em nome de Jesus. Você que está em casa nos assistindo, eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Enfim. Queridos, algo importante sobre o Vortex. Daqui a 2 semanas, não é isso, pastor Alisson? Sem ser a próxima sexta dessa semana que inicia hoje, a seguinte, estamos começando o Vortex e demos uma flexibilizada na inscrição. Para você que está tendo alguma dificuldade financeira de se inscrever, nós conseguimos flexibilizar 50% da inscrição. Vai funcionar de que maneira? Deixa eu repetir isso mais uma vez, que as pessoas ainda perguntam isso. O Vortex é para toda a igreja, amém? O Vortex é para 100% da igreja, mas não cabe 100% da igreja lá, então as vagas são limitadas, mas não tem acepção nenhuma, é para todas as idades, todo mundo, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, todos, amém? Então como é que vai funcionar? Se você quer ir para o Vortex de fato, você vai fazer 50% da inscrição até a data do evento, ok? Que é dia 25, só precisa deixar um sinal hoje para garantir a sua vaga, amém? De R$10, deixa esse sinal e até o dia 25 você completa com 90, porque 50% da inscrição é R$100, então até o dia do evento você precisa ter pago os R$100, e os outros 100 você vai poder parcelar em 10 vezes sem juros, seja no cartão de crédito, se você tiver, ou seja no carnê da própria igreja, amém? Sem juros, 10 parcelas de R$10, ok? Então eu acredito que isso viabiliza bastante e meio que só não vai quem realmente não está muito a fim de ir. Se você tiver uma dificuldade além disso, se isso ainda não for suficiente, mas você deseja muito ir, procure os nossos líderes. Vocês sabem quem são, eu não vou dizer o nome de todo mundo aqui, mas procure qualquer um de nós. Nós vamos tentar lhe ajudar de alguma forma. Não posso garantir que a gente vai resolver o seu problema, mas eu posso garantir que nós vamos tentar. Amém? Se você realmente quer ir, ok? Você que está nos visitando hoje. Ok. Aqui à minha esquerda, no prédio anexo, tem uma lojinha, ok? E vai ter lá uma turma lá para esclarecer todo tipo de dúvida que você tiver. Amém? Todo tipo de dúvida que você ainda tiver sobre o Vortex. Acabando o culto, você pode ir aqui para o lado da lojinha e tirar suas dúvidas, fazer sua inscrição, se assim você quiser. Amém? Garanto a você, você não vai se arrepender. Nós estamos, queridos, como foi dito aqui hoje, acho que pelo George, a Semente está revendo toda a sua base bíblica. Nós começamos a fazer este trabalho de rever. Não é que a nossa base está equivocada, mas é porque nós nunca fizemos um trabalho parecido com esse, realmente. Então nós começamos, inclusive, tivemos a nossa segunda reunião hoje de manhã. Todos os domingos pela manhã estamos aqui reunidos com a equipe pastoral. Estamos iniciando um trabalho quase que do zero, de toda a nossa base bíblica. Amém? Nós queremos realmente ouvir de Deus o que Ele tem para nós como igreja. E queremos compartilhar isso como igreja. Esse compartilhar vai ser uma sala de aula, não será tão somente nos cultos. Amém? Então aguardem as notícias aí, vai demorar um pouquinho esse trabalho, amém? Mas antes que ele termine, a gente já vai começar lançando alguns módulos quando for o momento, quando for a hora, amém? Crie expectativa no seu coração, Deus tem soprado um vento novo sobre essa igreja e nós estamos atentos a isso, amém? Você que pegou a lembrança, você que está nos visitando aqui, e agora você deve se encaminhar para essa sala que eu falei no início do culto, sala Zoom. Aqui à minha esquerda, os nossos voluntários estão com a plaquinha levantada ali, ó. Você sai aqui à minha esquerda, você vai ser direcionado para essa sala. Lá na sala Zoom, você vai ter muitas coisas lá, amém? A conversa é rápida, mas lá tem lasanha, sorvete, tem caviar, não sei nem o que é. Só ouço falar, mas não sei nem o que é. Brincadeira, você vai tomar um cafezinho, chocolate quente, amém? Você vai gostar, vale muito a pena. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, Pai. Eu quero te agradecer mais uma vez, porque essa noite
antes de nos confortar, mais uma vez o Senhor nos confrontou, Pai. E mesmo na condição que vivemos, mesmo com todas as nossas limitações, ainda assim, o Senhor mandou o seu próprio Filho para morrer por nós, Pai. É este sacrifício que nos traz a paz. É através desse ato de amor que nos permite estarmos aqui essa noite e em tantas outras, Pai. Toda a nossa gratidão, toda a nossa reverência a Ti, Pai, que é o único digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, Pai. Tu és o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui mais uma vez. Ela foi palpável essa noite mais uma vez, Pai. Muito obrigado. No mesmo amor, na mesma paz, na mesma segurança que o Senhor nos trouxe até aqui hoje, assim também o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.